Olá pessoal, tudo bem? Na dica útil de hoje, devido ao sucesso da galinha pintadinha que eu já postei na aula passada, muita gente perguntando como preparar o bolo para receber a pasta americana. Então a aula de hoje, olha isso, super preparação do bolo. Então nessa aula de hoje nós vamos preparar como fazer o alisamento do bolo, como ganachar ele, porque isso aqui é uma aula de ganache. Eu vou ensinar vocês a fazer um ganache cobertura e um ganache recheio, ok? Então vamos lá? Se você está chegando aí e não se inscreveu nesse canal ainda, aproveita agora, já se inscreve aqui e já participa dessa aula maravilhosa e de outros cursos que nós temos aí no canal, ok? Então vamos lá? Vamos para a receita? Vem comigo! Para a aula de hoje, nós vamos utilizar 4 massinhas de bolo. Essa massa é massa amanteigada, vou deixar na descrição do vídeo. Foi feito em um aro, numa forma de bolo de 18 centímetros de diâmetro. Aqui também eu tenho um bowl de vidro, tá? Com o nosso plástico filme. Ela está coberta assim por dentro com o plástico filme, que eu já vou explicar para que serve, com 14 centímetros de diâmetro. Aqui retalhos de bolo da massinha amanteigada. E aqui desse lado eu tenho 500 gramas de chocolate puro derretido nesse bowl. E aqui também 500 gramas de chocolate puro derretido. Já está dado a têmpera, eles já estão resfriados. Para trabalhar com ganache, cobertura e recheio, nós temos aqui 200 gramas de creme de leite neste bowl e nesse aqui 100 gramas de creme de leite. Aqui eu tenho 500 gramas de chocolate meio amargo derretido. Quem quiser fazer o ao leite pode fazer, ou blend também. Então aqui eu já tenho, ele já está derretido e temperado, está na temperatura de 28 graus. Para recheio agora eu vou fazer um ganache com 200 gramas de creme de leite. Depois de feito, eu preciso deixar o meu ganache descansando por no mínimo 2 horas. Para o ganache cobertura, também tenho aqui 500 gramas de chocolate meio amargo e 100 gramas de creme de leite. Esse é para fazer a cobertura dos nossos bolos, que vai receber pasta americana. Esse é o ganache cobertura, também vai ficar descansando por 2 horas, sempre fora da geladeira. Não vamos colocar esses ganache dentro da geladeira. E esse chocolate também já está temperado. Então, olha, ele já vai começar a firmar. Aqui eu tenho os meus farelinhos de bolo. Eu já peguei as rebarbinhas de bolo que eu precisava e vou colocar um pouquinho do ganache recheio. Vamos fazer aqui uma mistura, vai virar assim como se fosse uma pasta de modelar. Aqui eu tenho o bowl e eu já coloquei filme plástico nele aqui, ó, não pode deixar nenhuma bolha. Ele tem que ficar bem retinho aqui no fundo. Vamos colocar a nossa pastinha feita com bolo e ganache para que ele fique aqui parecendo uma cúpula, onde vai ser a cabeça do Minion que a gente vai fazer. Então vamos decorar aqui. Vou levar para a geladeira por mais ou menos 1 hora. Aqui eu já tenho o meu bolo, onde eu vou começar a rechear. Até agora nós só trabalhamos com o ganache recheio, inclusive aqui em cima e também aqui aonde eu coloquei dentro do meu bowl. Todos esses ganaches são de recheio. Uma dica muito legal é utilizar esses suportes para bolo. Então eu vou colocar no centro do bolo para que ele fique bem firme. Antes de colocarmos esse suporte, nós precisamos medir a altura do bolo bem certinha e vamos cortar isso aqui com uma faquinha.
Agora, como eu já passei o meu ganache recheio, eu vou colocar aqui a cabeça do Minion, aonde eu fiz no meu bowl de vidro. Com o ganache e cobertura, eu vou começar a passar a primeira camada de ganache no bolo. Primeiro, para segurar todos esses farelinhos do bolo. Já passei a primeira camada no bolo, mas vou passar várias. Eu tenho que esperar essa secar e passar quantas for necessário até que o bolo fique bem lisinho. Aqui eu tenho um pedacinho de fita de acetato. Eu vou passar aqui o meu ganache e vou passar essa fita para fazer alisamento. O bolo está prontinho para receber a pasta americana, bem lisinho, bem preparado. Para a aula de hoje nós vamos precisar de um bolo com mais ou menos 15 centímetros de altura até aqui. E aí depois um outro bolo aqui em cima com 6 centímetros de altura. Esse bolo de cima pode ser feito assim em um bowl de vidro ou para quem tenha próprio de alumínio mesmo. Já assa o bolo aqui, já fica muito mais fácil, não precisa nem recortar nada. Se precisar aqui, se não tiver então, aí vai ter que colocar o bolo e fazer o recorte, deixando ele lisinho na lateral. Aqui eu tenho um tabuleiro de 25 centímetros de diâmetro, pasta americana azul, um azul royal, preto, amarelo, vermelho e branco, tudo com pasta americana mesmo. Uma colinha de CMC que eu vou ensinar vocês a fazer aqui na aula. Para fazer a colinha, eu vou colocar um pouquinho de água e a pontinha aqui, olha, de bem pouquinho de CMC. Vocês vão perceber que o CMC não vai dissolver. Então, a gente precisa deixar, faça um leve movimento, mistura um pouquinho, mas não tem como, deixa ele aqui descansando, porque aos pouquinhos ele vai se dissolvendo. Vamos começar abrindo a pasta americana azul para cobrir o bolo. Então, vamos lá. Aqui eu fiz a pasta mais comprida, porque eu não vou colocar ela direto no bolo, vou fazer a lateral primeiro, porque depois, nem que tenha emenda, não tem problema nenhum, porque vai vir aí as penas por cima, então não tem problema se ficar emenda. Bom, aqui eu já cobri, não tem problema ficar com as divisão aqui ou aqui, porque isso não vai aparecer, tá bom? É só para cobrir o nosso bolo. Pasta azul, a pontinha da colher de CMC, para que ela fique mais resistente, então vamos colocar e sovar a pasta. Essa aqui é uma estequinha, onde ela é curva aqui, mais grossa, e eu vou fazer bastante riscos aqui.
Esse aqui é um cortador redondo, que eu apertei aqui na lateral, olha, apertei ele, fui apertando, até que ele ficasse assim, parecendo uma gota. Ele tem aqui, ó, aqui esse cortador, ele tem 3 centímetros e meio mais ou menos. Então, eu só apertei ele e fiz uma gota. Bom, aqui nós vamos precisar de 40 gramas de pasta amarela com um pouquinho de CMC para poder fazer o bico da galinha. Então prestem atenção, eu já enrolei, agora vamos fazer um cilindro. Agora com os 2 dedos, assim, dedo indicador, eu vou apertar aqui nas laterais e fazer como se fosse aqui, olha, um cilindro e uma cintura em cada lateral. Agora, vou aqui pro lado de baixo, fazer o queixo, apertar um pouquinho, olha. E um pouquinho nessa lateral daqui de cima também. Agora, com uma faquinha de esteca, eu vou fazer um corte aqui, de ponta a ponta. Agora vamos fazer o pezinho dela, então nós vamos fazer mais um desse aqui, ó. Eu tenho 20 gramas de pasta, vou pegar aqui a pasta com CMC e vamos também fazer aqui como se fosse uma coxinha, tá? Ou uma perinha, porque ela não tem ponta. Então vou puxar aqui, ó. Puxo de um lado, um pouquinho mais acentuado, que é para fazer os dedinhos. Então agora eu vou puxar, porque aqui, ó, ele tá assim, né, onde eu estou puxando o dedinho, os 2 dedinhos maiores. Agora eu vou puxar esse dedinho menor, então eu vou apertar. Então aqui eu já fiz um e o outro eu tenho que fazer olhando sempre para esse daqui, ó. Aperto aqui, fazendo o contorno do dedinho. Não precisa apertar muito, é só um pouquinho. O outro lado vai ficar um pouquinho mais achatadinho, vou apertar só um pouquinho, olha. Agora, com essa faquinha, eu vou cortar bem ao meio aqui, ó. Apertar um pouquinho e corto no mesmo tamanho do outro. Acerto aqui, para não ficar muito achatado. E vamos fazer aqui, ó, os risquinhos do dedo dela. Mais um pedacinho de massa, que eu tenho 16 gramas, então vou fazer aqui novamente um cilindro, tá? E aqui eu vou fazer mais ou menos que ele fique desse tamanho aqui, ó. Aqui eu tenho 6 centímetros de comprimento, então já deixei aqui.